Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Êxodo capítulo 4. Acompanha comigo, por favor, a todos que estão conectados pela Pedra Branca FM, pelo Facebook, aqueles que vão assistir pelo nosso canal, que Deus vos abençoe. Então, respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? Ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou e colocou sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer ainda que não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Toca os ouvidos e os corações. Ou melhor, unge os ouvidos e os corações das pessoas que estão do outro lado, ouvindo esta programação, vendo esta programação. Unge os meus lábios e o meu coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. É uma lição preciosíssima, maravilhosa, que nós temos aqui. Os sinais a qual Deus comissionou Moisés para ir libertar o povo. Moisés indagou com Deus: Senhor, eles não crerão em mim? E eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu. O mesmo Deus que apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó estava aparecendo a Moisés. Yud-He, Vav-He. Eu quero trazer aqui uma lembrança. YHWH, você não consegue soletrar o tetragrama sagrado porque não tem vogal. Alguns chamam Iau, outro Yehová. Se fosse para soletrar o nome, você diria que seria Yehová ou Iau. Mas as pessoas estão preocupadas em saber o nome de Deus. Ora. Como é que você consegue colocar a bondade infinita, o amor infinito em uma palavra? Não tem como. Não há como você pegar um Deus tão grande, tão infinito, e defini-lo em uma palavra, em um nome. Não há como. Eu já frisei isso aqui sobre como é que Deus se apresenta a você, como as pessoas vê Deus em você. Os fariseus sabiam o nome, mas não praticava. Vivia naquela religiosidade. As pessoas estão preocupadas em saber se o nome dele é Yau,
Jeová. E aí nós temos a bagunça completa aí na internet de pessoas disputando para saber qual é o nome de Deus. Você não pode pegar a bondade infinita, um ser infinito, o amor infinito e resumi-lo em um nome. Não tem como. Quando ele apareceu como tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, ele estava dizendo: eu sou o presente, o passado e o futuro, aquele que é, que era e o que há de vir. Ele diz: eu serei o que serei. Eu serei curador, libertador, transformador, regenerador, curador, libertador. Eu serei para Israel isto. Ele é para você isto? O que é que Deus é para você? Você tem que saber o que Ele é para você. É isto que importa. Não é tanto conhecer o seu nome, mas ter experiência com Deus. Jacó teve várias experiências com Deus, ao ponto que teve uma que ele disse: vou fazer um altar ao El Eloé Israel, ou seja, o Deus pessoal de Israel. Como é que Deus se apresenta a você? Então veja só. Você não pode resumir a bondade infinita em uma palavra. Moisés indagou, mas eles vão dizer: quem foi que te apareceu? Disse: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi quem te apareceu. Então agora Deus vai comissionar ele com os sinais que credencia que Deus apareceu a ele. Os sinais acompanham aqueles que creem. Isto é certo. Então vamos lá. Deixa eu destacar aqui uma coisa importantíssima, antes de chegar aqui a identificar o que é essa vara. Então, Deus apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e estava aparecendo agora a Moisés. Você sabe, você pode ter vários anos de crente, você pode ir à igreja, carregar a Bíblia, mas se Deus não aparecer a você, você não tiver uma experiência pessoal com Deus, o mundo vai te pegar. Você vai voltar aos rudimentos do mundo. É preciso ter uma experiência. E como é que ele se apresenta para você? Deus pode se apresentar de várias maneiras, através de anjo, através de um irmão, através de um vizinho, através do pastor, através de até uma jumenta. Ele pode refrear a insensatez de um profeta. Então veja só, você tem que ter uma experiência com Deus. Você pode ser o que você for. Se você não tiver uma experiência com Deus, o mundo vai te pegar. Então Deus disse para Moisés: o que é que tu tens na mão? Moisés disse: uma vara. Então ele disse: lança no solo. E lançou, e aquela vara virou uma serpente. Pega de novo. Torna-te a pegar nesta vara. E ela, quando ele pegou na serpente, ela voltou a ser vara de novo. O que significa isto? A vara, o madeiro, simboliza a cruz do Calvário, o Calvário. Serpente simboliza o pecado já julgado. Então você tem, através da redenção, que Deus iria arrancar o seu povo daquilo do Egito, ali estava o pecado já julgado. Quando ele te redime, ele te justifica e julga os pecados em tua vida. Quem crer no Filho não é julgado, porque ele julgou os seus pecados ali no Calvário. Então aqui estava relacionado, o madeiro, a vara, o Calvário. Quando aquilo se transformava em serpente, apontava para o pecado já julgado, uma vez que o pecado entrou no mundo através de quem? Da serpente. Assim como a serpente seduziu e enganou Eva, eu temo que as vossas mentes sejam corrompidas. O apóstolo Paulo disse isto em 2 Coríntios. Então veja só, Satanás usando a serpente, que o pecado original não foi comer uma maçã, uma banana,
ou uma pera. Aí eles dizem, foi só a desobediência de Eva. Ora. Comer maçã, banana, ou o que quer que seja, faz a pessoa saber que está nu. Havia um animal cognominado a serpente que ficava entre o homem e o chimpanzé. Esse animal falava, bem mais próximo do homem. E Satanás deu uma unção neste animal. E esse animal com sua lábia, com o seu papo. Eu tenho os vídeos sobre a semente da serpente, você pode assistir depois no canal. Seduziu Eva para o ato sexual. Então, quando Deus pegou a serpente e a transformou naquele réptil rastejante, era o acerto de conta. Hoje a cobra é um réptil rastejante porque ela foi julgada ali no Éden. Deus a transformou aquele ser, aquele animal ereto, belo, que falava, em um réptil rastejante, mudando toda a sua medula óssea, trazendo o acerto de contas, porque Deus acertou contas com Adão, com Eva e com a serpente. Diz, maldita és entre todas as animalhas do campo. A maldição veio sobre aquele animal. E agora quando Moisés solta a vara no chão e ela vira numa serpente, Deus estava dizendo, olha aí, ó, a lembrança do pecado julgado. Porque quando você vê uma cobra, você tem que se lembrar de um animal que teve uma maldição e foi julgado ali no Éden. Então no Calvário, por isso que faz-se analogia, assim, depois Moisés pega numa haste e coloca uma serpente de bronze, porque um dia, num madeiro, Cristo iria ser crucificado para julgar os nossos pecados. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, João capítulo 3, diz, importa que o Filho do Homem seja levantado em um madeiro. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairia muitos a ele. E ali estava Deus julgando o pecado, Deus condenando o pecado, Deus acabando com o pecado ali, através de Jesus Cristo no Calvário. Quando ele disse está consumado, a dívida foi paga. Você não é para ter mais doenças, mais pecado, basta você aceitar o que ele fez. A cura é uma obra consumada lá no Calvário. Ninguém cura ninguém. O profeta William Branham disse, ele nos ensinou, a cura é uma obra consumada lá no Calvário. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades. A paz é uma obra consumada lá no Calvário. As pessoas não têm paz porque elas não têm o Calvário em sua vida. Não têm o que Cristo fez por eles lá na cruz do Calvário. Por isso que elas vivem sofrendo, presas ao pecado. Então vamos lá. Não é. As pessoas hoje conhecem um Deus virtual, um Deus da letra. Não, você tem que conhecer Deus pessoalmente, sabe? Um Deus real, um Deus que faz maravilhas, que fez e faz maravilhas e continua fazendo. Então veja, Deus disse, o que tem na mão? Uma vara. Então aqui está a explicação. A vara, o madeiro, aponta para a cruz do Calvário. A serpente, o pecado já julgado. Através da redenção que ele iria trazer no madeiro, ele iria julgar o pecado ali. Veja só. Então Deus dá outro sinal. Manda Moisés colocar a mão no peito. Então Moisés coloca a mão no peito. Eu vou fazer a ilustração aqui. E quando tira, aquela mão está leprosa, está doente. Deus estava mostrando, esta é a condição da humanidade, esta é a condição do meu povo, está doente no Egito. Veja que a simbologia que o profeta falou, ensinou para nós, trouxe a revelação disto. Esta é a condição do povo, doente. Esta é a condição das pessoas no mundo. Elas estão doentes, estão leprosas, estão cheias de pecado, uma vez que a lepra
simboliza o pecado. Então a lepra simboliza o pecado. Então esta é a condição das pessoas doentes, presas ao pecado, cheias de pecado. Mas é isso que eu quero fazer. Deus diz, torna-te tua mão de volta ao teu peito. Ele coloca. E aí, quando ele tira, a mão volta ao normal, à condição original. Sabe o que era que Deus queria fazer? Diz, eu quero retornar meu povo de volta à condição original. E redenção, um dos significados para redenção é levar de volta ao dono original, levar de volta à condição original. Você está entendendo? Você está entendendo a simbologia? Levar de volta ao dono original, levar de volta à condição original. Você vê quando Bartimeu clamava a Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu torne a ver. Porque ele já via uma vez, ele não nasceu cego, ele não era cego de nascença, ele ficou cego, mas ele queria retornar de volta à condição dele original. E justamente Jesus veio para esta terra para nos levar de volta à condição original. Quem nós somos, nos levar de volta a saber quem nós somos. É isso que nos faz vencedor. Quando nós somos levados de volta à condição original. Então quando ele disse, coloca a tua mão, colocou. Agora, quando ele tirou, a mão estava leprosa. Deus estava dizendo, esta é a condição do povo, da humanidade. Leprosos, doentes, presos ao pecado, cheios de depressão, cheios de doenças, mas eu tenho como curá-los. Através da redenção no Calvário, Deus pode arrancar tudo isso de você. Torna-te tua mão de volta, colocou, a mão voltou à condição original. Eu quero fazer com o povo que está doente, leprosos, acabados, cheios de depressão, levar eles a uma condição limpa. Bíblia não foi feita só para ler, você pegar e ler como uma história, não. William Branham disse, a melhor parte da Bíblia é os entrelinhas. Os entrelinhas é isso aqui. Os entrelinhas não é ir fazer um ismo, não. Os entrelinhas é isto, estas coisas maravilhosas que apontam para Cristo, apontam para o Calvário. Eu não devo pegar Moisés com uma vara na mão, e Moisés tinha só uma vara. A própria Bíblia disse que Moisés levava a vara de Deus, porque ela faz questão de especificar isto, a vara de Deus, porque aquela vara aponta para o Calvário. Nós vamos ver nas lições que se seguem o que esta vara faz. Esta vara abre mar, esta vara tira a água da rocha, esta vara faz o Nilo virar sangue, porque aquela vara estava apontando para o Calvário. Aquela vara estava apontando para a vara do juízo de Deus, era através dela que Moisés realizava. Você não faz nada se você não tiver o Calvário em sua vida. Você precisa ter isto primeiramente, carregar isto em seu coração. Senão você não faz nada. Então veja só. Então Deus disse, pronto, esses serão os 2 sinais, mas se não crerem nos 2 sinais, ainda tem um. Você pega água do Nilo, joga no chão, e as águas se transformarão em sangue. Você vai ver que é o seguinte, olha, você está relacionado com Cristo. A vara, o Calvário, serpente, pecado já julgado, mão leprosa, a doença do povo, o povo está preso ao pecado, à lepra, Deus quer restaurá-lo, e aqui algo relacionado ao sangue. O sangue de Cristo que foi derramado por nós. Só estou fazendo uma lembrança. Você aqui tem lembranças, nesses 3 sinais você tem lembranças do Calvário. Não adianta, se você ler a Bíblia e você não ver Cristo, não adianta nada.
O profeta William Branham ensinou isto. Não adianta nada. Você tem que vê-lo. Você tem que ver a atuação de Cristo. Então veja. Então segue, Deus conversa com Moisés. E Moisés disse ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo. Desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Então aqui tem as desculpas de Moisés para não ir. Deus não quer homens preparados. Nós vamos falar disso na próxima lição. Deus não chama homens preparados. Deus prepara escolhidos. Moisés queria libertar o povo à sua maneira. Se achava preparado para aquilo, ele não fez. Fugiu para o deserto, fugindo de Deus e Faraó, fracassou, mas fracasso não anula chamado. Então ele vai para o deserto, passa 40 anos no deserto, então ele diz: o meu sonho de libertar Israel fracassou. Terminei no deserto, numa terra estranha, sou um estrangeiro em terra estranha. Mas agora Deus vem. Porque o Egito tinha saído de Moisés. Não basta somente sair do Egito. Moisés saiu do Egito, mas precisou de 40 anos para ele tirar o Egito de dentro dele. As pessoas estão aí, elas dizem, denominacionais, dizem que saíram do mundo, mas o mundo está dentro dele. O Egito simboliza o mundo. Não basta só isso. Eles estão de volta aos rudimentos do mundo. Então veja só, 40 anos para tirar o Egito de dentro dele. Moisés era um homem pesado de língua, talvez um homem gago, e nem se lembrava mais da língua egípcia. Depois de 40 anos, sem praticar aquela língua, ele não se lembrava mais. Até isto Deus teve que tirar dele. Até isto ele teve que esquecer. Agora sim, tirando o Egito de dentro dele, Deus estava pronto para usar Moisés. Então Moisés vem com as desculpas que não está preparado. Não é preparado com uma teologia barata e fraca, não. Moisés, tu agora estás preparado pela experiência divina. Esta é a preparação maravilhosa, a experiência divina. Se você não tiver uma experiência divina com Deus, você não está pronto para libertar ninguém. Que Deus te abençoe e te ajude. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas nós vamos falar as desculpas de Moisés para não ir. Mas quando Deus tem um propósito para um homem, ninguém ocupa seu lugar. Fracasso não anula chamado. O fracasso de Moisés não iria anular o seu chamado. Deus iria realizar aquela obra através de Moisés. Que Deus te abençoe. Shalom. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30, você é o meu convidado especial para estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Vem estar conosco. Vem aprender, venha ser liberto deste mundo tenebroso. Não é nós que vamos te libertar, é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nosso WhatsApp para contato é 83 98125 1962. Mudamos o nosso número, este é o nosso número agora. 83 Paraíba 98125 1962. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Shalom. Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Shalom.